Eu estava indo lá, eu entrava no ouvido, gente, raiva. A visão que vem pela rodovia é horrível, porque, sei lá, não tem luz, não se vê aí, alta definição. Maneiro e é bonito ao mesmo tempo. É, uma beleza aqui. Não é quando nós éramos da caverna, a gente morria de ver pelo Deus e pelo É verdade. Deus estava zangado. Nunca demorou tanto. Hoje terminou mais cedo. Dá para começar, não falta 2 minutinhos. É. Vai abrir aí? Vai esperar? Vai dar um pouquinho. Tá ligado, Tá, né? tá ligado, pessoal. Bem, queridos irmãos, irmãs, nosso boa noite. Aqui onde estamos está chovendo, Campo Grande MS, bairro Jardim Centro-Oeste. Então, aos presentes aqui, as pessoas que estão à distância, vamos juntos comungar com o mesmo pensamento, pensando no bem comum, no bem da humanidade. Hoje nós temos a grata satisfação de receber Maria Eduarda, nossa palestrante da noite. Bem, então vamos nos elevar em sentimento e pensamento, fazendo uma prece, e após isso, então, a irmã Maria Eduarda fará a nossa palestra. Senhor da paz, da bondade infinitas, neste momento sagrado, estamos fortalecidos, Senhor, no Teu amor, na Tua paz, na Tua bondade. Estamos avançando, mesmo com as nossas dificuldades, estamos nos esforçando para transformar nossas tendências instintivas em virtudes, nos amando, nos perdoando, fazendo o melhor onde quer que nós estejamos. Então, Senhor, fortalecidos no Teu amor e na Tua bondade, possamos ter condições também de auxiliar o próximo. E vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos. Que assim seja, graças a Deus. Maria, Essa aqui, Márcia. põe no bolso. Pode por aí. Isso, vai. Boa noite a todos. Hoje eu escolhi um tema bem atual, mas também pesquisado até na época de Kardec. O tema nosso de hoje é as lições de Allan Kardec para uma boa convivência espírita. Então, o que eu pensei a hora que eu estava preparando esse estudo? Eu pensei na possibilidade e no esclarecimento de todos nós em relação à doutrina espírita e à convivência que temos que ter uns com os outros. Trabalhador de uma casa espírita com os outros trabalhadores, com aquelas pessoas que vêm frequentar a nossa casa de oração e mostrando para todas as pessoas que a doutrina espírita não é uma brincadeira, é uma coisa séria que precisa que nós nos preparemos para poder atender as pessoas que buscam uma casa de oração, que não é um trabalho que se faça
sem planejamento, sem orientação, sem estudo. Então, eu estou seguindo uma jornalista chamada Eliane Haddad, que ela faz palestras, ela trabalha muito na parte social do Centro Espírita e, principalmente, ela é uma jornalista que escreve sobre a doutrina espírita, baseando naquilo que Kardec escreveu. Então, o tema é a vivência espírita e as lições de Allan Kardec. Porque todo mundo quer ser espírita tentando colocar na sua vida e na sua metodologia aquilo que acha que é certo. E isso não é possível ser feito. Então, para a gente entender bem e realmente colocarmos em prática aquilo que nós estamos vendo. Então, aqui, ó. Sempre atento à qualidade das atividades realizadas nas sociedades espíritas, quando o espiritismo ainda dava seus primeiros passos na França no século XIX, Allan Kardec preocupou-se com o fortalecimento da socialização e da união dos grupos nascentes, com foco na delicada tarefa da convivência fraterna entre seus membros. Então, o que quer dizer aqui? Que não basta ter uma casa espírita, nós temos que prezar pelo aprimoramento das nossas relações uns com os outros. Como que alguém quer falar que é espírita? Aquela pessoa que não tem delicadeza, que trata mal o outro, que não se coloca no lugar do próximo. Então, ele fala aqui uma coisa bem certa, ó, a difícil tarefa da convivência fraterna entre seus membros. Gente, basta a gente pensar o tanto que nós enfrentamos situações difíceis e por muitas e muitas vezes um quer estrilar com o outro, quer sair da normalidade. E isso, Kardec escreveu muito bem sobre isso aqui. Então, sabia ele quem? Kardec, né? Ser um guia indispensável para o empreendimento de qualquer trabalho ou estudo do Espiritismo. Então, sem a vivência fraterna, sem um respeito mútuo entre as pessoas, é muito difícil tocar uma casa espírita. Então, eu agora estou que nem o Marcelo, estou indo atrás da Revista Espírita, né? Em discursos ou em texto da Revista Espírita, por ocasião da abertura e encerramento do ano social da Sociedade Parisiense, há nos comentários de Kardec valiosas instruções para a real compreensão não apenas da doutrina espírita, mas também um convite direto aos espíritas ao desempenho pelo cultivo dos valores e sentimentos de renovação moral. Então, desde que Kardec fazia as reuniões, ele já começou a se preocupar com isso. Como as pessoas se irritavam umas com as outras, como não se respeitavam, né? Então, ele dá essa parada, mostrando que o mais importante, realmente, são as pessoas buscar o entendimento fraterno entre si, né? Kardec e os espíritos sempre deixaram claro o caráter educativo das instituições espíritas. Então, uma casa espírita é uma instituição de ensino, de aprendizado, que não pode trabalhar de uma maneira despreocupada, achando que tudo é normal, sem seguir um roteiro adequado, coisas baseadas no estudo e na interpretação, e no respeito ao direito um dos outros, né? Kardec e os espíritos sempre deixaram claro o caráter educativo das instituições espíritas, aspecto importante a ser primeiramente reverenciado em qualquer tarefa, tendo-se os grupos que se formaram como um laboratório fraterno de experiências individuais e coletivas, que tinham como finalidade a renovação social,
através do aprimoramento dos indivíduos. Então, nós que estamos frequentando essa casa de oração, temos que ter em mente que cada um de nós tem que cooperar individualmente, mas esse individual tem que estar voltado para o coletivo. Então, na hora dos estudos, nas horas de discussão, nós temos que respeitar a opinião do outro, aguardar o outro falar, não agredir uns aos outros só porque acha que é melhor ou pior que os outros. Então, Kardec mostrou isso no início, e nós temos que honrar esse estudo, honrar aquilo que Kardec nos passou, né? Kardec ensina o Espiritismo que não basta saber. Olha, isso aqui é importante, ó. Ensina o Espiritismo que não basta saber, sendo necessário vivenciar a aplicação dos conhecimentos adquiridos no aprimoramento das relações entre os membros da doutrina, entre as pessoas que vão ministrar um passe, fazer uma entrevista. Que exemplo vai dar uma pessoa irritada, que não respeita o outro? Como ele vai ajudar o outro a se levantar, né? Então, todo conhecimento adquirido tem que ser voltado para o acolhimento das pessoas na casa espírita, né? Então, ele diz uma coisa aqui muito importante: constituindo os grupos espíritas células indispensáveis para a fomentação de um mundo melhor, um mundo mais ético, um mundo mais espiritualizado e fraterno. Então, a casa espírita que não suscita nos seus membros a vontade de aprender, a vontade de passar aquilo que sabe, ela não tá, a casa espírita não cumpre o seu dever quando esquece de ser o melhor para o outro, né? Agora, abre aspas aqui, que é uma fala de Kardec. O homem, isso ele falou em 1862, e parece que ele falou agora. Olha só, o homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecidos. Já imaginou? Em 1862, ele percebeu que apesar de todo o progresso, de toda ciência, ele percebia que as criaturas ainda estavam infelizes. Por quê? Porque estava esquecendo o lado espiritual. Olha aí, ó. Por mais que a sociedade, a indústria, o progresso traga benefício para a sociedade, todos os gozos trazidos por isso, delas não tira nada. Só satisfazem a parte material. E o ser humano continua ainda com a alma vazia, com a alma em busca de algo mais superior. Então, ele pergunta, por que o ser humano, apesar de todo esse bem material, ele está infeliz? Ele está infeliz porque ele nasceu para desejar coisas melhores. E isso é o lembrete de Kardec nesse discurso que ele fez em 1862. Estou aprendendo com o Marcelo agora, só a revista Espírita, né? Daí ele fala que uma coisa, essa jornalista fala uma coisa bacana. Ela fala que Kardec foi um cidadão de vanguarda. O que é um cidadão de vanguarda? Aquela criatura que vai além do tempo. Ele está vivendo uma coisa, mas o espírito dele sobressai para ver o futuro, né? Cidadão de vanguarda, Allan Kardec constatava que no século XIX, que o homem, independente, né, de qualquer coisa, o homem sonha com melhores instituições. Então, lá em 1800 e pouco agora, todos nós desejamos coisa boa. Ninguém quer viver no ostracismo. Todo ser humano sonha com coisas melhores. Sonha que as instituições forneçam realmente aquilo que se propõe. Se é uma escola,
que ela ensine. Se é uma casa espírita, que ela defenda a doutrina como uma filosofia, como uma religião, como algo sério, não coisa de brincadeira, né? Todos nós queremos a vida, a felicidade, todo cidadão merece e quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Mas como atingir tudo isso se nós não saímos do nosso egoísmo? Se a gente continua fazendo as mesmas coisas, como se a gente não tivesse aprendido nada nessa terra? Então, olha aqui, como atingir tudo isso com os vícios da sociedade e, sobretudo, com o egoísmo? Refletia Kardec, sabedor que era da imperfeição do ser humano, como fonte geradora dos mais diversos conflitos. Então, Kardec escreveu tudo isso imaginando o ser humano que todos nós somos, criaturas de Deus, que merecemos ser felizes, que queremos conviver numa sociedade mais igualitária, mais fraterna, menos agressiva, né? E daí vem a resposta. O Espiritismo, ele tem desde o seu nascimento uma proposta renovadora. Renovadora de quê? De atitudes, de melhoria espiritual, né? Foi assim que o Espiritismo chegou à Terra. Como é que ele chegou à Terra? Desejando tudo isso de bom. Que as pessoas fossem fraternas, que tivesse igualitário, que todos fossem felizes, né? Tendo como bandeira a caridade e muito bem representando a proposta de esforço para a renovação humana, com base em novos conhecimentos da vida futura e da imortalidade da alma. Então, a nossa reflexão, todo aquele ser humano que acredita na imortalidade da alma, que sabe que não veio à Terra a passeio, ele tem que mostrar para a sociedade, dentro da convivência social, que ele está se esforçando para ser melhor. Nós não podemos aprender e ficar só na cabeça. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que a doutrina nos traz, né? Então, com base nos novos conhecimentos da vida futura e da mortalidade da alma, havia, ao mesmo tempo, a necessidade de aprender e fazer nas próprias sociedades espíritas a lição de casa, que é o respeito mútuo, a fraternidade, superando melindres, ressentimentos e desistência. O que ele quis dizer aqui? Que a casa espírita não é só para ficar dando lição de moral, você faz isso, faz aquilo. Ela tem que ter nos seus membros tudo aquilo que ela propaga. Tem fraternidade? Então seus membros têm que ser fraternos. Tem que tratar bem o outro. Nós teremos que ser os primeiros a fazer isso. Porque dar lição de moral para o outro é fácil. O duro é a gente praticar. Então está bem claro aqui, as casas espíritas fazer tudo aquilo que deve ser feito da melhor maneira possível. Então, cada membro de uma casa espírita deveria ser uma luz, um sinal positivo para aquele que está passando por fases difíceis. Hoje, essa delicada tarefa continua, quer dizer, desde lá de Kardec, né? E faz lembrar a afabilidade e a seriedade de Kardec. O que significa isso? Kardec era um homem sério, ele queria fazer as coisas bem. E para fazer bem, ele tinha que transmitir aquilo que ele estava pensando. Por isso que ele foi escrever e estudar, né? A seriedade de Kardec em seus encontros com o espírita. E olha que coisa bonita que ele falava. Eu me sentia assim, quando a gente está estudando no sábado, aí no domingo, ele fala assim, que toda vez que junta pessoas para estudar, ele fala aqui,
é um banquete de amigos. Então, gente, já imaginou uma casa espírita que todas as vezes que está estudando, que junta o pessoal para estudar, a gente se sentir num banquete de amigos? Porque no banquete de amigos, ninguém fura o outro com garfo, entendeu? Quem presta a faca para o outro cortar, né? Então, é isso que a gente está propondo, de transformar a nossa vida, a vida das pessoas que vêm na casa espírita, nesse conhecimento baseado no Kardec. Não é quando ele fala aqui, ó, assim como na época do espiritismo nascente, habitamos um mundo imperfeito, conforme nosso merecimento. Nós não merecemos nascer em outro lugar melhor. É aqui na terra de provas e expiações que nós temos que cumprir a nossa jornada espiritual. Ainda que as verdades espirituais nos animem e nos consolam, não podemos viver alienados do agora, do que se passa à nossa volta. Então é muito bom. Eu venho aqui, estudo, eu sou espírita, me revisto daquilo, mas eu não saio a campo, eu não dou minha cara a bater, né? Por exemplo, eu estou aqui na frente agora, eu estou enfrentando os meus medos, o meu conhecimento, as minhas falhas, e falando, quem quiser fazer isso, é possível, eu estou tentando. E todo mundo que tentar pode conseguir também, né? Observamos com frequência quadros, então apesar de tudo aquilo que nos consola, nós não podemos aprisionar esse conhecimento. Outras pessoas precisam também ser consoladas, outras pessoas também precisam ser ouvidas. Os espíritos que vêm numa sessão, na mesa mediúnica, eles também precisam ser consolados. E de que maneira alguém vai consolar se essa pessoa não aprendeu a consolar? Né? Então vamos lá. Observamos com frequência quadros de desajustes que assinalam distúrbios mentais e emocionais associados a obsessões. Perguntando-nos até quando estaremos aprendendo e continuando a ficar na mesma. Olha que pergunta interessante. Será que vale a pena a gente estudar tanto e continuar não praticando nada? Então, olha aqui, Por que nós atrasamos tanto o nosso progresso se nascemos num planeta que, apesar de provas e expiações, ele é tão belo, tem tanta coisa boa, tem tanta beleza? E por que não enfrentarmos melhor a vida e aproveitarmos o que a Terra tem de bom? Então, aqui, nossa caminhada evolutiva por que nós atrasamos tanto a nossa caminhada evolutiva nesse orbe repleto de tantas belezas, mas que também nos assusta pela prevalecência do materialismo, retratado por vezes pela agressividade e também pela apatia de muitas pessoas. Tem gente que tem tudo para fazer. Pode dar uma aula para uma criança, pode fazer mas a apatia da pessoa é tão grande que ela não tem coragem de se propor a nada. A convivência na casa espírita necessita desse reconhecimento, da consciência de que todos estamos navegando no mesmo barco do processo da evolução, na complexidade desse mundo contemporâneo, bastante conturbado, que enquanto a gente está estudando aqui, tem gente matando o outro por causa de um celular, destruindo uma pessoa, uma família, matando uma mulher, matando uma criança, não respeitando o ser humano nas suas preferências, nas suas dificuldades, mas que também nos oferece inúmeras possibilidades de aprendizado. Então, todo mundo fala, eu estou aqui no planeta de provas e expiações. Mas esse planeta oferece muitas coisas boas para a gente melhorar. Então, ele fala também que todos nós, sempre, desde que nascemos até o dia de desencarnar, nós teremos possibilidades de mudar o roteiro da nossa vida.
quando percebemos que a coisa não serve, dá tempo da gente repensar e mudar o caminho, né? Então, olha que coisa importante que eu consegui lá no trabalho de Kardec. Olha o que o Kardec coloca como principal tarefa do Espiritismo. Coloco, em primeira instância, o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões, arrancar o ser humano do desespero, do suicídio, detê-lo no limiar do sofrimento. Então, Kardec discursou isso aí em 1862, sob a tarefa a ser empenhada pelos espíritas. Então, não adianta eu decorar o livro dos espíritos, o evangelho, fazer tudo isso aí, se a gente não tiver os olhos voltados para o sofredor, porque está caído, porque está machucado. É aí que nós vamos saber se somos ou não somos espíritas. Daí vem uma coisa sobre a fragilidade das relações entre as pessoas. Não são poucas as vezes em que a convivência na casa espírita fica estremecida pela falta de observação das condições ainda limitantes da nossa história espiritual. Então a gente está no meio dos amigos, mas cada um de nós tem uma história espiritual e somos limitados ainda. Mas quando nós percebemos as nossas falhas, a gente precisa mudar o roteiro, né? Então, a nossa história espiritual pode ser mudada, mas a gente tem que querer. Esquecemos quase sempre de que estamos todos no mesmo barco, navegando nas mesmas águas, mas temporariamente, cada um em um diferente lugar no barco. Então, o que ele chama atenção aqui? De repente, a Terra como um grande barco, todos nós aí navegando, mas cada um está lá no comando, o outro está lá na proa, o outro está no meio. Mas o importante é que ninguém pare de fazer o que tem que fazer. Se o barco encher de água, cada um vai ter que pegar um canequinho e ajudar a tirar, né? Ninguém pode se sentir ileso das coisas que tem que se modificar na Terra. Em qualquer lugar que a gente for, nós vamos ter que enfrentar os desafios, segundo Kardec. Ser espírita não é apenas uma questão de rótulo, mas exige reflexão. Não basta dizer sou espírita. Aquele que é de coração prova ser por seus atos, não pregando senão o bem, o respeito às leis, a caridade e a tolerância, a benevolência para com todos. Escreveu Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1867. Gente, parece tão novo, né? Parece que é 2026. Antes, em junho de 1865, Kardec já alertava, ele, que havia espíritas de todos os matizes. Olha o que ele fala aqui, ó. Existem espíritas impacientes. O que é o espírita impaciente? Alguns que, apesar de boa fé, eles são impacientes. Eles querem fazer tudo na mesma hora, querendo atropelar. E ele fala, sabe aquela pessoa que fala, eu quero que o tempo passe logo, ele vai lá, vira o relógio e faz o ponteiro rodar? Esse é o espírita impaciente. Mas não é assim que a gente vai fazer. É vivenciando o tempo, né? Entre os impacientes, alguns de boa fé, que gostariam que andasse o caminho. Assemelhem-se a essas criaturas que julgam adiantar o tempo só mexendo nos ponteiros do relógio. Outros, não menos sinceros, são compelidos ao amor próprio, a ser os primeiros a chegar. Ele fala, não, eu quero fazer tudo. Ele começa a fazer um montão de coisa, planta um montão de coisa,
Mas como ele não está preparado para aquele plantio, a semente acaba e ele se perde. Então, olha só, né? Então, outros também entram no carro querendo fazer tudo e acaba tombando o carro. Daí, Kardec lembra uma coisa muito séria aqui também, que não basta a gente querer fazer as coisas. Nós temos que perceber a infiltração espiritual que existe nas casas espíritas. Então ele diz o seguinte: outro ponto não menos importante, enaltecido por Kardec, a respeito dos grupos espíritas, foi sobre a questão da vigilância, da invigilância ou vigilância. Sabe-se que os maiores processos obsessivos, individuais e coletivos, começam pelas pequenas brechas de sintonia e sentimentos. Quer dizer, venha um espírito que não está ainda caminhando no bem, aproveita as brechas onde a gente está falando mal do outro, não está prestando atenção nas coisas, e incentiva as pessoas a se desentenderem. Isso aqui o Kardec escreveu, né? Então, por isso, se a função prioritária da instituição espírita diz respeito ao aprimoramento humano, sabe-se também que, por aprendizado, é preciso zelar para que espíritos ainda opostos ao trabalho do bem não encontrem um ambiente propício para tumultuar as instituições. Então, aqui lembrando que nós, como os encarnados, temos que ajudar. E também a parte espiritual. É muito fácil eu falar que eu estou sendo guiada por um espírito obsessor e não me melhorar. Fazer a casa tumultuar por coisas que você não segura, não faz uma harmonização na casa, né? Aproveitam pequenas desavenças e ausência de sentimentos nobres, situações tão comuns no nosso estado evolutivo, que nos encontramos, que são causadoras de intriga e disputas internas. Então, chamamos a atenção que aqueles espíritos que ainda não estão no caminho da evolução, ele pode se ligar a tudo nós. Mas se a gente tiver vigilância, quem puder, pega depois aqui, no Livro dos Médiuns, questão 340, que fala tudo sobre isso, a influência do mundo espiritual na casa espírita. E também, ele fala aqui, que muitas brigas, muitas desavenças, é porque nós pensamos diferentes e não respeitamos a opinião do outro. A Márcia pode ter uma opinião, eu outra. Isso não pode levar eu brigar com a Márcia, ela brigar comigo. Entendeu? Então, aquele que tiver mais argumento, a gente tem que ser sempre assim, não estão pensando igual, quem será que está com a razão? Vamos estudar um pouquinho mais, né? Não deve ser motivo de encrenca e de desunião na família. Então, essa convivência aí vai judiar muito das pessoas. Então, vou correr um pouquinho aqui. Essas instituições têm um dever ético de colocar na mesa de estudo o seguinte: nenhuma pessoa é capaz de praticar aquilo que ela não sabe. E a casa espírita tem a obrigação de oferecer a cada irmão condições necessárias para se aprender, né? Se um não sabe ler, a gente tem que ter paciência de ler para aquela pessoa, para ensinar como que ela vai passar por todas essas fases difíceis, né, e enfrentar. Então, fala aqui também sobre a importância do estudo sério. O que ele fala como estudo sério? Kardec lembra o seguinte: não é pegando, abrindo um livro de vez em quando, numa página, e ler uma coisa que você não leu o anterior, que você vai conseguir aprender tudo. Então, ele faz um lembrete para que nós possamos determinar um assunto do começo ao fim, levantando as hipóteses necessárias
e discutindo, fazendo esse banquete de amigos, como ele diz aqui, né? Então, o estudo para melhor compreensão, ele diz o seguinte, Kardec diz que o estudo serve para que nós tenhamos maior compreensão, mas é a caridade que vai nos trazer vivência de tudo aquilo que nós estudamos. Daí vem também que a casa espírita tem um conhecimento, um compromisso ético. O que é esse compromisso ético? Que todos nós, tá, devemos convidar aquelas pessoas que nós convivemos, através da nossa atitude, da nossa vivência, a olhar o outro com mais amor, sabendo que cada um está num grau de evolução e que nós não podemos fazer diferente entre as pessoas simplesmente porque ela ainda não está naquele nível que alguém acha que já adquiriu, né? Então, para encerrar, está aqui o Espiritismo e a boa convivência. Só para encerrar, o Espiritismo aborda a boa convivência como uma ciência e arte de crescimento espiritual, baseado na máxima de Jesus de fazer ao outro aquilo que se deseja fazer para si. E exige de cada um de nós o desafio de conviver, exigindo constantemente de nós mesmos aquilo que nós queremos para o nosso próximo. Queremos que o outro seja tolerante com a gente? Temos que ser tolerante com o outro também. Fazer tudo para domar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E depois, ter em mente várias coisinhas aqui, são 1, 2, 3, 4 coisas que vocês vão levar de tarefa na cabeça hoje. A doutrina fundamenta no bom convívio de alguns pilares. Primeiro pilar, a família como escola. Todo aquele que não tem paciência com a família, que não olha a família como uma oportunidade de crescimento, entendeu? Não pode se dizer espírita. Então, diz aqui, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, os núcleos familiares reúnem espíritos que precisam evoluir juntos. Muitas vezes convivemos com pessoas que possuem visões diferentes, ou até mesmo desafiadoras, porque precisamos aprender lições de paciência e resgatar desavenças passadas. Então, todos nós temos obrigação de aceitar os nossos familiares, de nos esforçarmos para a boa vivência familiar. Segundo pilar, perdão e compreensão. Sem perdão, a gente não vai para lugar nenhum. E entender que cada pessoa está num grau evolutivo diferente. E aprendemos a não julgar. Essa é a tarefa mais difícil. O perdão é a ferramenta central para evitar mágoas e romper ciclos. Todas as vezes que nós usamos o perdão numa desavença, nós estamos vencendo um ciclo e estamos evoluindo. Outro pilar, a caridade além do material. O que é além do material? É fácil eu dar um prato de comida para alguém, dar uma cesta básica. É tão difícil a gente ter paciência com o nosso próximo, respeitar as opiniões dele, respeitar a vivência que aquela criatura está levando. Então, ver a caridade além da caridade material. Né? E, por fim, respeito aos nossos limites. O que seria isso? A boa convivência não significa que muitas vezes a gente fala, fulano não é legal, tem que ser o que ele pensa. Mas olha o que diz aqui, respeito aos limites. A boa convivência não significa anular a sua própria individualidade ou tolerar abusos. O respeito deve ser mútuo e saudável. Então, todas as vezes
que nós respeitamos os nossos limites, nós vamos viver a doutrina espírita. Então, por exemplo, a gente aprende alguma coisa e, de repente, a gente percebe que está no caminho, que nós não estamos obedecendo isso aqui. E a gente tem que mudar a nossa rota e voltar a pensar no bem e não ser um desserviço para a doutrina espírita. Numa parte, Kardec fala o seguinte, que muitas pessoas com conhecimento e que já estudam a doutrina, muitas vezes fazem um desserviço para a doutrina quando ele não respeita as limitações do próximo, faz comentários dolorosos. E aquelas pessoas que não sabem nada sobre o espiritismo, prejudicam menos o espiritismo que algumas pessoas que vivem de achismo, achando que a doutrina tem que se amoldar a ele. Entendeu? Então, gente, essa é o estudo, a reflexão que eu vim fazer com vocês, comigo principalmente, porque todas as vezes que eu vejo assim, que a vida está desafiando de uma forma maior, a gente vai buscando no conhecimento e tentando colocar em prática. Mas uma coisa eu digo para vocês, se a gente não tocar a mão no serviço, mãos abençoadas que trabalham, elas nos ajudam a sermos aquilo que Jesus fez, de fazer acontecer as coisas no real. Então, nesse momento, eu agradeço imensamente a paciência de vocês, de me ouvir, de respeitarem aquilo que nós estamos passando na nossa casa de oração, deixando claro que tudo isso é baseado na Revista Espírita, nos discursos de Kardec, e que nós temos um compromisso, primeiramente conosco mesmo, com cada um de nós. Temos o compromisso com aquela criatura, aquele irmão, aquela irmã que está ao nosso lado, com a nossa família, com o nosso trabalho. Que Jesus possa nos inspirar sempre e que o nosso anjo protetor possa sempre nos dar a intuição do bom agir, do bom pensar e, principalmente, de não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Mestre amado Jesus, aos vossos pés, Senhor, colocamos todas as atividades da nossa casa de oração. Abençoe a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Muito obrigada. Saiu bem? Obrigada a todos pela presença. Ficar pertinho de você, perto do microfone, porque está uma chuva e não dá para ouvir direito, né? Então, eu agradeço a presença de todos. Espero que todos fiquem bem, né? Vamos mandar bastante energia boa para todas as pessoas, que essa chuva não atrapalhe a vida de ninguém, né? E até sexta-feira que vem. Boa noite.